bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula discutiremos aí a ligação gênica ou também denominada como linkage. Vamos lá? Muito provavelmente, quando comenta-se sobre linkage, a cara dos alunos é o tipo meme da Nazaré Tedesco que está perdida aí no tempo e espaço. E aí vale-se uma reflexão a priori sobre o que é o linkage. Será que é tão complexo assim quanto se fala? E já vos respondo logo de cara. De fato, se comparado com a primeira e segunda lei de Mendel, tem um pouquinho de complexidade, todavia não é algo assim de outro mundo. Vocês vão ver que é algo bem simples, tá bom? Entretanto, vale-se aqui ressalvar três aspectos importantes. O primeiro, que a primeira e a segunda lei de Mendel estejam bem claras e definidas aí, quanto a nível de proporções, quanto cruzamento teste, o que é cada uma das leis, e por fim o próprio processo de meiose, que é um dos importantes ingredientes aqui quando se fala sobre linkage, tá bom? Então, se eventualmente você ainda não tem esses conhecimentos sedimentados, recomendo que dê uma revisada. Vamos lá? Agora, quando a gente adentrar no mérito de linkage ou ligação gênica, o que significa isso aqui em linhas práticas? Quando dois ou mais genes situados no mesmo cromossomo são herdados conjuntamente, a gente vai ter agora um fenômeno ao qual nós denominaremos como vinculação gênica, ligação fatorial, ou se assim preferirem, linkage, tá bom? E por consequência desses genes serem dados conjuntamente, a frequência da descendência vai apresentar algumas diferenças se comparadas com, por exemplo, o monohibridismo ou o dihibridismo. Disso vale aqui que façamos uma pequena ressalva, uma pequena recapitulação acerca aí da primeira e segunda lei de Mendel e comparando-a com a terceira lei, que aqui nada mais é do que a ligação gênica ou fatorial, tá bom? A primeira lei ela é conhecida aí como a lei da pureza dos gametas. Nesse sentido, tem-se aqui um cromossomo com configuração azão-azinho, e na hora que vai produzir-se os gametas aí, ao término lá da meiose, tu tem um gameta somente com azão e somente com azinho, nas proporções 50-50. Isso daqui já é bem claro, consolidado na literatura, e acredito eu que os alunos que estejam acompanhando as aulas já têm isso daqui muito bem definido na mente. Mas se eventualmente você não se lembra disso, vale se destacar que quando a gente está pensando na primeira lei de Mendel, e em especial na formação dos gametas, nunca teremos aí um contexto de um gameta possuir azão, azinho simultaneamente. Ele só vai ter uma única cópia do alelo, tá bom? Ou é dominante ou é recessivo. A segunda lei de Mendel, ela também é conhecida como a lei da segregação independente. Em linhas práticas, significa que teremos aqui um conjunto de dois cromossomos diferentes e eles irão se separar de maneira independente, isto é, cada um vai para o seu lado, de boa na lagoa. E a formação dos gametas se dará ao acaso, todavia é muito claro, não digo claro, mas já é bem conhecido aí, sabido, que tem-se proporções, de certo modo, conhecidas, beleza? Então, percebam que na formação dos gametas tem-se aí a proporção de 1/4 para cada tipo de gameta. E a terceira lei, ela é conhecida como lei de Morgan ou vinculação gênica. Lei de Morgan, em decorrência do cientista Thomas Morgan ter feito o experimento com mosca da fruta, ou a Drosophila melanogaster, que é justamente aí um principal alvo, ou melhor, o melhor protagonista nesse sentido aí do experimento relacionado com a ligação gênica. Nesse sentido, tem-se aqui ó, um par de cromossomos bonitinho, duplicado, e na hora que você vai formar os gametas, perceberemos que terá aqui ó, gametas parentais e teremos gametas recombinantes. E percebam que, diferentemente da primeira e da segunda lei, as proporções aqui não são definidas. Então, percebam logo de cara que quando você observar um caso de ligação gênica, teremos agora, diferentemente da primeira e segunda lei, duas classes de gametas. Os gametas parentais,
serão aí basicamente semelhantes aos cromossomos originais, e teremos aqui gametas recombinantes, nos quais os cromossomos apresentarão aí recombinação gênica, ou, se assim preferirem, terão aí sofrido permutação ou crossing over, tá? Nesse sentido, vale se destacar ainda que quando a gente está comentando sobre genes, é possível aí fazer algumas representações. A primeira que eu quero que vocês tenham em mente é a configuração cis, ou também denominada como configuração aclopada. Nesse contexto aqui da configuração cis, percebam que os alelos dominantes eles estão aí situados em um lado do cromossomo e os alelos recessivos estarão situados no outro cromossomo homólogo. E quando formos representar esses alelos na configuração cis nos gametas, sempre representaremos dessa seguinte forma: Azão, Bzão, tracinho, Azinho, Bzinho. Beleza? E tem-se uma segunda configuração, a qual nós denominamos como configuração trans, ou configuração em repulsão, que é representada aqui da seguinte maneira. Os alelos, tanto dominante quanto recessivo, eles estarão situados em ambos os cromossomos homólogos, tá bom? E por consequência, a representação aqui desses genes nos gametas se dará da seguinte forma: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que é muito importante que esse perfil de configuração esteja muito bem claro na mente de vocês, porque será aí importantíssimo para que nós analisemos futuramente algumas ocasiões atreladas aí com configuração cis e trans, com questão de formação de gametas recombinantes e por aí vai, tá? O segundo aspecto que é importante mencionar aqui é justamente o crossing over, que é o protagonista da ligação gênica. O crossing over está atrelado aí no momento ao qual dois ou mais genes localizados em um mesmo par de cromossomos homólogos são recombinados. Vale se destacar que o crossing over acontece lá na metáfase 1, na meiose 1, justamente na prófase 1, na subfase do paquítero, tá? E eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Observem esse par de cromossomos homólogos aqui. Percebam que os pares de genes estão muito próximos. Consequentemente, disso decorrerá que a quebra não vai ocorrer aí entre os genes. Logo, não haverá permutação. Consequentemente, nós diremos nesse contexto aqui, no qual não ocorreu crossing over, que acontece ligação completa. Os genes serão, de fato, ligados, eles estarão juntos, escalonal. Todavia, não acontece recombinação gênica, tá bom? Nesse segundo contexto aqui, vale se destacar que os genes estão aqui um pouquinho separados e, consequentemente, isso daqui já permite uma quebra, uma permutação. Todavia, essa permutação é muito baixa. E nesse terceiro contexto, percebam que os pares de genes alelos aí estão situados um distante dos outros e, consequentemente, haverá-se aqui maiores probabilidades de acontecer crossing over. Então, disso decorre que, quando os genes estão muito distantes, a taxa de permutação é alta e, consequentemente, formará-se aí tanto gametas parentais quanto recombinantes. Percebam de antemão que o que eu quero que vocês guardem como informação principal dessa projeção é que o quão mais próximos os genes estiverem, mais difícil será de acontecer o crossing over. E o quão mais distante esses genes estiverem, maior será a probabilidade de acontecer crossing over, tá bom? Então, recapitulando, o quão mais próximos os genes estiverem, menor será aí a taxa de permutação. E o quão mais distantes eles estiverem, maior será a taxa de permutação. Beleza? Vale se destacar, inclusive aqui, já fazendo aí um gap não, perdão,
fazendo um link com a projeção anterior, que na ligação completa não acontece crossing over. E o fato de não acontecer crossing over formará somente gametas parentais, isto é, gametas que apresentarão cromossomos idênticos aos originais e os genes são herdados em blocos. Na ligação incompleta, que é aquela cujo ocorre o processo de crossing over, teremos aqui formação de gametas parentais e gametas recombinantes, beleza? E por fim, mas não menos importante, vale se destacar que a ocorrência do crossing over é um fenômeno que acontece ao acaso, não é possível prever se vai ou não ocorrer, e quanto maior a distância entre os genes, maior é a chance de que ocorra o crossing over, tá bom? E aí a gente precisa agora adentrar no mérito da taxa de permutação ou recombinação e a taxa de células. Para isso, faremos o seguinte. A taxa de permutação ou crossing over ou recombinação, se assim preferirem, ela pode ser definida justamente como a somatória dos percentuais aí dos gametas recombinantes. Disso teremos que pegamos uma seguinte situação. Quanto e quais são os tipos de gametas formados no indivíduo? Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Nas seguintes situações. A primeira, na ligação fatorial completa, isto é, naquele momento ao qual não ocorre crossing over. Disso já sabemos que no momento ao qual não ocorre crossing over, eu só irei formar gametas parentais, ou seja, só formarei aqui gametas azão, Bzinho, azinho, Bzão. E, consequentemente, já sabemos aqui que é no percentual de 50-50, beleza? Agora, no segundo contexto, teremos aqui uma ligação fatorial incompleta, isto é, será aí um momento de ligação gênica, contudo aqui acontece crossing over. E nos é apresentado um dado, que a taxa de crossing over aqui é igual a 35%. Percebam que a taxa de permutação ou a taxa de crossing over está atrelado aqui com os gametas recombinantes. Do primeiro exemplo, já sabemos aí que os gametas parentais serão azão, Bzinho, azinho, Bzão. Beleza? E sabemos ainda, acredito eu que vocês já tenham aí em mente, que se 35% está atrelado com gametas recombinantes, os outros 65% estarão atrelados, consequentemente, aos gametas fatoriais. Parentais. Logo, vale se destacar que os gametas parenterais, eles são destacados aqui pelo azão, Bzinho, azinho, Bzão, desculpas. Cada um aqui num percentual de 32,5%, que prefazendo-se aqui o valor de 65%. E aqui, analisando os alelos parentais, dá para já logo sabermos que esses alelos estão aqui no arranjo trans. E, por consequência, os alelos recombinantes serão azão, Bzão, azinho, Bzinho, que se encontrarão aqui, respectivamente, cada um no percentual de 17,5%, prefazendo-se aqui o valor de 35%. E a taxa de permutação foi dividida entre os gametas recombinantes. O rolê é bem simples, certo? Não tem-se muito segredo quanto a isso. Outro detalhe importante a destacar-se aqui é como que nós iremos observar os arranjos gênicos de um duplo heterozigoto. Suponhamos que, eventualmente, um exercício aí na Unicamp, ou na FUVEST, ou na Unesp, ou até mesmo no Enem, nunca sabemos, né? Lhe apresente a seguinte situação. Um indivíduo duplo heterozigoto é cruzado com um indivíduo duplo recessivo. Mediante isso, ele apresenta aí que tem uma taxa de permutação igual a 30%, e ele apresenta duas situações. Ó, a situação 1, você tem aqui o azão, Bzão, azinho, Bzinho igual a 35% correspondente a cada um, certo? E os alelos recombinantes azão, Bzinho, azinho, Bzão igual a 15% cada um. Diante dessa primeira análise, nós observamos aqui que as classes que apresentam com maior
com maior frequência são as portadoras das combinações parentais. E os gametas parentais estão no arranjo cis. Logo, o duplo heterozigoto terá um arranjo cis. E eu quero destacar em especial ainda que é importante vocês saberem que sempre, os gametas parentais, apresentarão-se aí em maior quantidade. Parentais é sempre em maior quantidade, ou seja, serão sempre maior que 50%, e os gametas recombinantes serão sempre menor que 50%, tá bom? A segunda situação, se vocês observarem, as classes que apresentam-se aí com maior frequência são justamente aquelas portadoras das combinações parentais, certo? E vocês podem observar logo de cara que os gametas parentais eles estão aí no arranjo trans, logo o duplo heterozigoto que queremos aí também se apresenta no arranjo trans. Isso daqui eu já coloquei logo de cara porque é importante você saber aí o arranjo do duplo heterozigoto, tá bom? E consequentemente, você observando aí os gametas tanto parentais quanto recombinantes, você já consegue fazer uma inferência se ele está no arranjo cis ou trans, beleza? E aqui está a representação do arranjo cromossômico aí, tanto em cis quanto em trans, tá bom? E por fim, mas não menos importante, vale se destacar que esse conhecimento sobre taxa de permutação, já fazendo-lhe umas ressalvas, como que se calcula a taxa de permutação caso não seja apresentado aí no exercício? Muito simples, pessoal. Vocês terão aí disponível no exercício, muito provavelmente, as quantidades de gametas parentais e recombinantes que são formados aí no cruzamento. E aí vocês irão ter as quantidades específicas de cada um desses gametas. Basta vocês somar todas as quantidades aí, tanto de parental quanto de recombinante, e vocês irão proceder da seguinte maneira. Vocês irão pegar a quantidade de gametas recombinantes, irão dividir pelo total de gametas e depois multiplicar por 100, onde vocês encontrarão aí a taxa de recombinação ou permutação. Beleza? Simples assim. Para a gente observar como que a gente utiliza a questão aí da taxa de permutação, a gente vai pegar aí uns dados experimentais que o Morgan fez lá com seus estudantes para observar como que é a taxa de recombinação entre alguns pares de genes alelos aí. Ele observou que o alelo Y e V eles estão aí distantes um dos outros a 32,2%. Professor, mas como assim distante? É importante vocês já terem em mente que a taxa de permutação é igual à taxa de distância entre um alelo e outro, tá bom? Então, taxa de recombinação é a mesma coisa que distância entre um gene e outro. Ele observou também que entre o gene Y e M tem-se aí uma distância de 32,5%. Só que aí, pergunto a vocês, esse gene Mzão, ele está mais próximo do Y ou estará mais próximo do Vzão? Muito provavelmente você tenha a falar, professor, não tem como a gente descobrir esse rolê. Tem sim, podemos fazer uma terceira inferência utilizando-se agora de um terceiro dado, que é a distância entre V e M. Sabe-se que entre V e M tem uma distância de 3%. Logo, M estará mais próximo de V. Logo, conclui-se que ele não poderá estar aí na esquerda, e sim na direita. Consequentemente, mapeou-se aí o cromossomo, beleza? E aí, vale se destacar que, quando a gente está pensando aqui em um mapa cromossômico, como que a gente faz essa mensuração da distância? A gente usa aqui uma unidade de recombinação, que nós chamamos de UR, ou Centimorgan, tá? Centimorgan em decorrência aí de ter sido Morgan e seus estudantes que fizeram aí esse mapeamento cromossômico. E uma unidade de recombinação é a mesma coisa que a taxa de 1% de recombinantes. Simples assim. Logo, a permutação serve como base para que nós façamos aí a determinação da distância
entre os genes no mapeamento cromossômico. Claro que assim, existe aí ferramentas mais elaboradas hoje que faz isso daqui de forma mais rápida. Você não precisa ficar desenhando aí o mapa cromossômico, tá? Mas se for para fazer na raça, é dessa maneira. E aí quem fez esse rolê foi justamente o Thomas Morgan, quando ele estava estudando lá os genes da Drosophila megalogaster, tá? E o grande rolê é esse, é saber o que é a taxa de recombinação, perdão, saber que a taxa de recombinação é a mesma coisa que a distância entre os genes aí no cromossomo, saber o que é ligação completa e incompleta. Todos esses meandros estão aqui dentro do escopo do estudo da ligação gênica. Simples assim, certo? Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa a vocês. Tentei resumir e ser o mais direto e objetivo possível. E, por fim, obrigadinho, obrigado. Solta o like aí, compartilha e me dê biscoitos, tá bom? Um beijão e até a próxima. Fui!